Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do Céu, de Luísa Picarreta, trecho do dia 22 de dezembro de 1899. Como Deus nos atrai a amá-lo em 3 modos e como em 3 modos se manifesta a alma. Luísa começa escrevendo: Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Depois de muito esperar e continuar esperando, apenas, quase como um raio que foge, se deixou ver várias vezes, mas me parecia mais uma luz que a Jesus, e nesta luz uma voz que dizia a primeira vez que veio: Eu te atraio a me amar em 3 modos: a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões. Quem pode dizer quantas coisas compreendia nessas 3 palavras? Parecia-me que Jesus bendito, para atrair-se meu amor e também o das outras criaturas, faz chover benefícios em nosso favor, e vendo que esta chuva de benefícios não chega ao ponto de ganhar nosso amor, chega a fazer-se atrativo. E qual é essa atração? São as suas dores sofridas por nosso amor até morrer, jorrando sangue sobre uma cruz, onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos e seus mais ferozes inimigos. Além disso, para nos atrair principalmente e tornar mais forte e estável o nosso amor, deixou-nos a luz dos seus santíssimos exemplos, unidos à sua celeste doutrina, e que como luz nos purificam as trevas desta vida e nos conduzem à eterna salvação. Jesus, neste dia, fez-se aparecer rapidamente como um flash de luz para Luísa. E na primeira vez que ele apareceu, ele disse: Eu te atraio a me amar em 3 modos: a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões. Então Luísa começa a explicar o que ela tinha compreendido dessa frase que Jesus disse para ela rapidamente, uma das vezes que ele apareceu como um raio. Parecia que ela disse que para nos atrair, ele faz chover benefícios em nosso favor. E nós, vendo essa chuva de benefícios, esses muitos benefícios que nós recebemos, ele ganha o nosso amor, ele se faz atrativo. Mas que atração é essa, O que nos leva a nos sentir atraído por Jesus? Quais são esses benefícios, Para nós que cremos, para nós que amamos Jesus e que compreendemos o que foi o sacrifício de amor dele,
para a nossa salvação, ele diz que essa atração são as dores dele sofridas por nosso amor até morrer jorrando sangue sobre uma cruz. Foi a própria paixão dele, né? O nome já diz, paixão de Cristo. E não é só paixão, porque paixão não é uma palavra que consegue expressar o que realmente foi aquela morte na cruz, né? Foi amor mesmo, puro amor. Amor de doação. Se doou todo, de corpo, alma, para nós, né? Fez jorrar todo o sangue dele. E ele se tornou tão atraente que nos apaixonou, né? Que nos fez apaixonar. E até os próprios carrascos deles e os mais ferozes inimigos, todos aqueles que participaram da flagelação dele, quando ele morreu e toda a terra estremeceu, né? Manifestou que ele realmente era o Filho de Deus, e aí eles creram, né? E se arrependeram e aí também, né, se apaixonaram, se tornaram atraídos por aquele, né? Aquele que era o próprio amor, né? A doação de uma vida por amor. E ele diz que também ele nos deixou, né? Para nos atrair também, nos deixou a luz dos seus santíssimos exemplos, unidos à sua celeste doutrina, e que como luz nos purificam das trevas desta vida e nos conduzem à eterna salvação. Os exemplos de Jesus, né, toda a trajetória dele, né, que a maioria das pessoas conhece apenas, né, quando ele começou a vida pública dele, achando que foi ali que ele começou a agir, né, nas ações dele para nossa salvação, né, mas que na verdade ele já veio com essa missão já desde o ventre de sua mãe. Ali ele já estava reparando, adorando e dando glória a Deus por tudo, né? Porque ele já sofria as dores de tudo, de toda a paixão dele que ele ia passar no final da vida dele. Ele já sofria ali no ventre de Nossa Senhora, né? E tudo que ele fez durante toda essa trajetória dele, dessa missão dele, foi só bons exemplos, né? Foi só amar, perdoar, né? E a doutrina que ele deixou, né? Todos os ensinamentos, né? Que depois foram escritos, né? E se tornaram a Bíblia, né? Que nós temos hoje em mãos, todos os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que precisamos saber para conhecê-lo e amá-lo, né? E tudo isso é como luz que nos purificam as trevas da nossa vida, né? São luzes que iluminam, que trazem a verdade, né? As virtudes, tudo que é bom, né? E que nos afasta das trevas. O que é as trevas? As trevas são pensamentos ruins, pensamentos de ódio, de vingança, né? Falta de perdão. Tudo isso são trevas. E tudo isso que ele nos trouxe, e que nos atrai a ele, que nos conduzem para a salvação. Pois se a pessoa crê e ela segue, né, essa doutrina do céu, né, que ele deixou para nós, esses exemplos até o exemplo mesmo da morte dele na cruz, são tudo para a nossa salvação, nos conduzem para a salvação eterna, porque nós vamos viver baseados no que ele nos ensinou. E se nós conseguirmos
né, não nos desviar disso, nunca na nossa vida nós vamos estar sendo conduzidos para essa salvação eterna. E na segunda vez que ele veio, como um raio, né, como uma luz, ele disse que ele se manifesta a alma de 3 modos diferentes, com a potência, com a notícia e com o amor. Aí ele explica que a potência é o Pai, a notícia é o Verbo, né, que é o próprio Jesus, e o amor é o Espírito Santo. Essas são as formas dele se manifestar a alma, né? Isso são coisas que nós sentimos dentro de nós, né? Que ao recebermos o primeiro modo, né, de que ele se manifesta a alma, né, que ele primeiro ele nos atrai, né, de 3 modos: a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões, né? Primeiro ele nos dá os benefícios, ele nos atrai com tudo aquilo que eu já falei, com a doutrina, né, com o sofrimento dele na cruz, né, e com as luzes, né, que nos purificam das trevas, e depois ele nos persuade, né? A persuasão é o convencimento, né? Quando nós nos sentimos atraídos, nós buscamos conhecer e amar, nós nos sentimos essa força maior que nos impulsiona mesmo a seguir Ele, a não querer mais outra coisa a não ser conhecer, amar e servir esse Deus, esse Jesus, né, que é a palavra, né, que trouxe esses ensinamentos, essa doutrina. E na segunda vez é alguma coisa já, depois dele nos atrair, dentro de nós acontece essa potência, né, que é o próprio Deus, né, que é o Pai. E a notícia, que é Jesus, e o amor, que é o Espírito Santo. Então, nós vamos nos sentindo atraídos, vamos conhecendo, vamos amando e vamos sabendo reconhecer, né, onde está o Pai, que é Deus, onde está o Verbo, o Filho, que é Jesus, e onde está o Espírito Santo, que é o amor, né? Eles são 3 em 1, né? Não se separam, né? Como nós já sabemos. Então a Luísa, ela ficou muito cheia desse conhecimento dessa palavra, né? Porque toda vez que Jesus fala, né? Quando a gente ouve a palavra dele, o nosso coração se enche, né? Nosso coração fica repleto dele, né? E a Luísa estava se sentindo desse jeito, mas ela dizia que ela não sabia se manifestar, ela não sabia explicar tudo isso que ela estava compreendendo, né? Mas ela tentou explicar que o poder, que com o poder se manifesta Deus a alma em tudo criado. Então, desde o primeiro ao último ser é manifestada a onipotência de Deus. Aí ela dá exemplos, né, de tudo que é criado, os céus, as estrelas, todos os outros seres nos falam, embora em linguagem muda, de um ente supremo, de um ser incriado, de sua onipotência. Então, quando nós olhamos para o céu, para as estrelas, né, para todos os outros seres, para os animais, para as flores, para o sol, para, né, a lua, para o mar, tudo isso nos fala desse ser maior, né, que é Deus, né, numa linguagem muda, né, nos fala desse ente supremo, desse ser incriado, da sua onipotência.
porque o homem mais instruído, com toda a sua ciência, não pode chegar a criar o mais vil mosquito. O homem nunca vai conseguir criar alguma coisa nem parecida com as coisas que Deus fez. Pode até ter uma leve aparência, mas não é perfeito, né? Porque tudo que Ele, nosso Criador, criou é perfeito, e o homem não cria nada perfeito. Porque nem o homem mais instruído, com toda a sua potência, pode chegar a criar um mosquito, né? Não pode. Pode até fazer um robozinho, bem parecidíssimo, né? Que até existe, né? Que são usados para espionagem, né? Parece um inseto, mas tem uma câmera ali. É como se fosse um drone, né? Que usa até pro bem, pro mal, não importa, mas não é um ser, não tem vida, né? É uma criação, é uma máquina, uma mini máquina parecida com o que Deus criou. E não é perfeita, dá problemas, né? Mas o que Deus criou é perfeito. E isto nos diz que deve haver um ser incriado, potentíssimo, que criou tudo e dá vida e subsistência a todos os seres. Então, Deus é esse ser incriado, né? Que criou tudo e mantém a vida de todos esses seres, né? Não só o ser humano, mas nem só os animais, mas o céu, as estrelas, o mar, as flores. Ele mantém a vida de tudo. E isso é a divina vontade. É a divina vontade que mantém a vida de todos esses seres, inclusive nós, né? E ela disse, como todo o universo a claras notas e com caracteres indeléveis nos fala de Deus e de sua onipotência. Então, quem não vê é cego voluntário. Então, todo o universo, né, fala de Deus e da onipotência de Deus. Quando nós olhamos para aquele céu limpinho, todo estrelado, né, com aqueles cometas passando, né, tudo que nós imaginamos, né, como é linda a criação de Deus, né? E quem não vê é cego voluntário, quer dizer, é uma pessoa que não quer enxergar, né? Cego voluntário é aquele que não quer enxergar que Deus está em tudo isso, né? Em tudo, tudo. Até no batimento do nosso coração, na nossa respiração, Ele está em tudo, e isso é a divina vontade. E aí Luísa fala da notícia, né? Que a notícia é Jesus descendo do céu, que veio pessoalmente à terra para nos dar a notícia do que para nós é invisível, né? E que é a notícia da salvação, né? Nós estamos salvos, mas nós não vemos isso ainda. Nós não temos a capacidade de enxergar isso, né? E ela ainda diz quantos modos Ele se manifestou, de quantas maneiras, né? Ele se manifestou e se manifesta até hoje na nossa vida, né? Com tudo isso que Ele faz para nos atrair, para derramar o seu amor sobre nós, para nos dizer quanto nós somos amados, enquanto Ele quer a nossa alma, né? E que Ele nos espera no céu, onde vai estar Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, né? Os três que formam uma só pessoa da Santíssima Trindade. E é um mistério que nós saberemos, talvez nos seja revelado somente quando nós estivermos no céu, que é para onde nós temos que desejar ir, né? E o conhecimento do livro do céu é o que vai nos fazer compreender mais esse mistério e desejar cada vez mais o céu. Amém.